Azul é uma cor muito top e hoje eu acordei com muita vontade de fazer uma pintura só pintando com essa cor. Em todos esses anos nessa bola de terra eu nunca usei uma única cor para fazer uma pintura, então achei que seria muito divertido. E se você gostou dessa ideia, já tasca ali o dedão aqui no joinha e se inscreve no canal também, que eu tô fazendo vídeo todos os dias praticamente. Então bora lá pro Photoshop que eu quero mostrar para vocês todo esse processo de pintar só usando o azul. Bom, estamos aqui no Photoshop pro nosso desafio e para esse desafio, galera, eu vou usar azul. Mas eu vou usar todos os azuis disponíveis que tem, porque tem um monte de azul. Se eu usasse só um azul ia ficar meio sem graça, então eu abri essa liberdade poética para usar alguns azuis diferentes. E apesar disso ter sido bom, ainda assim, só pintar com uma cor é extremamente difícil. Foi a maior dificuldade mesmo, porque quando você usa só uma cor, você fica devendo em um monte de outras coisas. Você acaba se limitando muito no que você pode pintar. Tanto que, para fazer essa arte, eu pensei muito sobre o que eu ia desenhar, o que eu ia pintar, porque tinha que combinar, né? Convenhamos, se eu fosse pintar o sol não ia ser tão divertido assim, porque o sol ele não é azul. Então para fazer essa arte eu tive que pensar muito no que eu ia querer fazer. Tanto que eu comecei algumas vezes, né, a fazer esse desafio e eu acabei jogando no lixo, porque não estava funcionando. Porque toda hora que eu ia fazer essas pinturas, eu acabava tendo que pintar alguma coisa que não era azul. Então eu tive que parar, pensar bastante para ver o que eu ia querer pintar e também pensar se essa coisa ia ser azul, né? E aí nessas tentativas anteriores, que infelizmente eu joguei fora, senão eu mostrava aqui para vocês, eu tava tentando pintar o mar, eu tava tentando pintar alguma coisa com água, com peixinho, porque é tudo azul, mas estava sendo muito difícil. E aí eu abandonei para começar essa arte que vocês estão vendo aí, pintando um troll, sei lá, um ambiente meio de gelo assim, com um monstrão gigante. E não só com um monstrão, mas com um personagenzinho ali no canto, que sempre tem nessas artes, né? Esse carinha aí, ele é muito engraçado. Você pega pra olhar, tem uma porrada de arte que tem ele. Ele é meio que o aventureiro ali de todas as pinturas que tem cenários grandes e épicos. E aí, galera, quando eu tava pintando, né? Eu tava começando a fazer essa pintura, eu comecei a perceber um negócio que é bizarríssimo. Eu já tinha percebido isso antes, mas nesse daqui eu fiquei de cara, e vocês também vão perceber conforme a pintura foi indo. Eu comecei a usar umas cores que são mais dessaturadas, né? Elas são menos vibrantes, não tem tantas cores fortes, é mais puxado pro cinza, né? É um azul que fica mais cinzento ali, meio sem cor. E quando eu tava colocando isso nessa peça que ela é toda azul, alguns desses azuis ficaram parecendo marrom, pareceram vermelho, não parecia um azul nem a pau. Eu já tinha pesquisado isso antes, né? Porque a saturação ela é muito boa meio que para você mudar a tonalidade da coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo porque ficou muito estranha essa frase. Tipo assim, se você tá pintando só azul, nesse caso mesmo, esse caso é o mais perfeito de todos, né? Se eu tô pintando azul e algo não é tão azul assim, se eu tiro a vibração do azul, né, se eu deixo ele mais puxado pro cinza, ele acaba ficando mais quente. A cor ela fica parecendo uma cor mais quente, porque em comparação com as outras cores que tá no cenário, essa é a cor menos azul de todas, né? Ainda é azul, mas ela é a menos azul. E o mesmo vale pro contrário. Se a gente tiver uma pintura que ela é só vermelha, só tem laranja, só tem cor quente, se você meter uma corzinha ali, um laranjinha, um vermelho,
que ele não é tão quente assim, que ele é menos saturado, ele é menos vibrante, esse vermelho não vai parecer vermelho, ele vai ficar parecendo mais um azul, vai ficar parecendo uma cor mais fria. Isso é muito doido e eu fiquei confuso demais fazendo isso, porque eu tava fazendo uma pedrona, né, que esse golem ia estar usando, esse troll, uma pedrona ali que ele ia estar, né, e também tem o chifre dele, que ia ser cores que eu pensei em fazer menos saturadas, né? Justamente para ficar com uma cor que não parecesse tanto azul, apesar de ser azul. Porque pedra não é azul, né? É mais puxada ali pro cinza mesmo. Então foi uma excelente alternativa, né? De puxar a saturação lá para baixo. Mas quando eu fiz isso, puxa vida, não parecia azul nem ferrando, né? É muito engraçado isso. É uma ilusão de ótica muito doida essa, eu fiquei muito confuso mesmo. Essa daí foi a arte que ficou mais claro esse efeito. E não era nem a intenção, né? Eu só tava querendo realmente fazer uma pedra que fosse um pouquinho menos azul, né? Não era pra dar uma bugada, né, em toda a parada. Mas deu esse efeito muito engraçado que eu quis comentar aqui pra vocês, né? Porque não é todo dia que isso acontece. E nossa, galera, foi muito difícil fazer essa arte usando só uma cor. Eu tenho o costume, né, de usar valores para começar minhas pinturas e tudo mais. Quem tá acompanhando os últimos vídeos tá vendo isso, eu uso bastante valores para começar minhas artes. Escalas de cinza, só pinto com cinza e depois eu coloco a cor. Mas nesse caso em especial, ele teve um plus de dificuldade a mais, que foi justamente que eu tive que pensar em todas as coisas já serem azuis. Porque quando você vai pintar com cinza, como eu costumava fazer, meio que tanto faz, né? Eu vou adicionar a cor depois mesmo, então tanto faz mesmo. Nesse daqui não, nesse caso tudo tinha que ser azul e depois eu acabei também tendo que dar destaque para alguns destes azuis. Por exemplo, o fundo eu quis que ele fosse um azul diferente do azul do troll. E eu quis também que o azul do chão fosse diferente do azul do troll. E nossa, isso começou a me embaralhar muito. Porém, eu consegui dar um jeitinho ali, né? O jeitinho brasileiro de colocar as cores. Depois eu acabei colocando um ciano ali no fundo. Enquanto o troll eu coloquei um azul mais puxado pra azul. Nossa, eu não sei falar mesmo de azul. É muito difícil você falar só de azul, mas eu vou tentar aqui. E aí eu coloquei esse ciano lá no fundo, que é esse azul mais marinho, né? Esse azul mais verde. E aí eu coloquei também esse azul que não é tão verde assim no troll. E eu fiz tudo isso só para tentar dar um contrastezinho de cor. E esse desafio de usar só uma cor para fazer uma arte é muito interessante, porque você acaba forçando o seu cérebro a ter que pegar só nos nuances. Eu tô acostumado a pegar cores completamente diferentes para criar contraste, né? Cores complementares que são opostas umas das outras para fazer esses efeitos legais de chamar atenção, né, para algum ponto focal. Mas esse daqui você não tem essa possibilidade, você tem realmente que ficar só no azul, literalmente. E foi um baita desafio, né, ficar fazendo só isso daí, só usando uma cor. Mas também foi muito divertido. Como eu tinha dito, né, a primeira vez que eu faço uma pintura usando só uma cor e deu para aprender bastante coisa. E o resultado final dessa arte, galera, ficou assim. E bom, pessoal, essa foi a nossa pintura usando somente o azul. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa seu joinha aqui embaixo e me segue também nas outras redes sociais que eu posto um monte de arte por lá. O link vai estar tudo aqui na descrição. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Valeu, falou e fui!